Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, 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 olá! Se você está fazendo as atividades do PET, Plano de Estudo Tutorado, e está tendo dificuldade, eu vou resolver aqui para você mais uma questão que caiu no PET, beleza? Nessa videoaula eu trago para você, dentro do tema Equação da Reta, a correção das atividades 3, 4, 5 e 6 da semana 2, terceiro ano do Ensino Médio, Plano de Estudo Tutorado, volume 3. A atividade número 3 foi tirada do banco de dados do CIMAV e diz o seguinte: na figura, a reta R corta o eixo X no ponto Q igual menos 16 e 0, são aqui as coordenadas do ponto, né? O X do ponto e o Y do ponto, e o eixo Y no ponto P igual 0 para a abscissa, para o X, e 20 para o Y. Sendo alfa, que é o ângulo que a reta R faz com o sentido positivo do eixo X, então a inclinação da reta equivale a quanto? Nessa semana está sendo abordado o tema equação da reta, e dentro de equação da reta entra também inclinação da reta. Inclinação da reta é o que define se ela vai estar mais oblíqua, menos oblíqua, né? Mais ou menos inclinada. Nós temos aqui dois pontos que foram dados, o ponto P e o ponto Q, e uma coisa interessantíssima que nesse estudo é lembrar sempre. Esse primeiro valor se refere ao eixo do X, e esse segundo valor se refere ao eixo do Y, sempre. Porque o X vem antes que o Y no abecedário. Então nós vamos pegar nesse ponto Q, colocar menos 16 aí no eixo X, que é a direção em que esse ponto está localizado. E o 0, naturalmente, é porque essa reta já corta a outra na altura 0. Esse outro ponto P, o X dele é 0, por quê? Porque ele está na direção do 0 do eixo X. E o Y dele é 20, então vamos anotar isso, 20. E como que eu defino a inclinação de uma reta? Olha, tem duas formas de resolver. Eu estou sempre mostrando dois caminhos, porque eu acredito que você que está assistindo essa videoaula não é do tipo de aluno que só quer copiar a atividade para entregar para o seu professor. Pelo contrário, você quer entender. E eu vou dar a você essa possibilidade de verificar como que se resolve de duas maneiras diferentes. Aí você escolhe a que você julgar mais simples. Olha, é o seguinte, aqui esse ângulo é o nosso ângulo de referência, o ângulo alfa, né? Foi dito aqui que o ângulo é formado com a parte positiva da reta e tal. E como que se acha a inclinação da reta? Se você prestar atenção a essa informação, nunca mais você vai ter dúvida. Inclinação é tangente. Lembre-se disso. Tangente é inclinação é tangente. Mas e o que é tangente, você se lembra? Tangente é a divisão do cateto oposto sobre cateto adjacente. Vou até passar um trechinho de uma música que eu fiz para trabalhar com meus alunos, para a gente memorizar o que é tangente, beleza? E a tangente facilmente cateto oposto sobre o adjacente. E a tangente se encontra facilmente cateto oposto sobre o adjacente. É simples assim. Então, tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, cateto, lado do triângulo. Então, a inclinação, que é representada na maioria das vezes pela letra M, é dada pela tangente, ou seja, o cateto oposto, que é esse camaradinho aqui, ó. Por que é oposto? Porque está longe, sobre o cateto adjacente, que é esse segmento de reta que está ligado a ele, está adjacente ao ângulo. Adjacente quer dizer estar ligado, certo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E aqui é simples, porque o cateto oposto é quanto? É 20. Cateto adjacente é quanto? É 16. E lembre-se do seguinte, quando você estiver trabalhando com medidas de comprimento, não existe número negativo. Você não mede o comprimento da sua casa e diz, mediu menos 10 metros. Sempre usa o módulo disso aqui, a medida, a distância desse ponto ao zero, que é 16. Embora ele esteja localizado no menos 16, a distância dele ao ponto de cruzamento é 16. E quando a gente simplifica, dividindo tudo aqui por 4, nós vamos ter 20 por 4, 5, 16 por 4, 4. 5 quartos. Alternativa correta, letra D, D de Deus, que me abençoa, que abençoe a você, que nos abençoe
a todos. Porém, eu te falei que mostraria dois caminhos. O segundo caminho é o seguinte. Tem uma fórmula que diz que y menos y0 é igual a inclinação que multiplica x menos x0. O que quer dizer isso? Você vai tomar um ponto desse como x e o outro x0, um ponto desse como y e o outro como y0. Não importa qual que você pega, importa que se você pegar para o y esse aqui como o primeiro, você pega para o x também ele como primeiro. E as coordenadas desse ponto, como a gente já viu, é menos 16 e 0, e desse aqui também é 0 e 20. Então eu vou pegar y menos y0. Suponhamos que esse seja o y e o y desse aqui seja o y0. Então eu vou pegar 20 menos esse zerinho aqui. Tem que ser igual à inclinação que eu não sei, eu estou procurando. Eu até sei porque eu fiz anteriormente, mas imaginemos que eu não saiba, né? X menos x0, o x daqui que é 0, menos o x daqui que é menos 16. E aí que a gente tem que ficar atento. Tem um menos na fórmula, tem um menos aqui na abscissa. Então, isso aí que vai fazer aquele lance lá que eu disse que não existe medida negativa nesse sentido aqui, que é módulo. Então, 20 menos 0 dá 20. M que multiplica 0. 0 não tem valor significativo, eu desprezo menos por menos mais. Então, M vezes 16, ou seja, 16m igual a 20. M igual a 20 sobre 16, que simplificado dá 5/4 da mesma forma que eu resolvi anteriormente. Estou te mostrando as duas, você escolhe a melhor. Eu particularmente gosto mais da primeira. A atividade número 4 é uma atividade que caiu no Enem, e o Enem ele tem um texto muito grande. Por que ele tem esse texto muito grande? Para mostrar para o aluno a aplicabilidade desse conteúdo, onde, como e quando ele é aplicável. Olha, para uma feira de ciências, 2 projetos de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá diminuir em 2 unidades, diminuir em 4 unidades, aumentar em 2 unidades, aumentar em 4 unidades, aumentar em 8 unidades. Vou até apagar o texto aqui, que era só para mostrar onde que isso iria ser aplicado. E olha, muitas vezes a gente pensa, eu não vou usar isso nunca. Engano. Se você tem a sua internet em casa e hoje, se você está assistindo essa videoaula, é porque alguém conhece muito disso aqui. Sabe por quê? Porque o satélite que lança o sinal para o seu celular, para o seu computador, ele está lá numa frequência que é calculada rigorosamente para que não se afaste da Terra nem se aproxime, de tal forma que possa enviar o seu sinal de qualidade. E é muito estudo por trás disso tudo, e é por isso que a matemática é tão útil e a gente precisa saber um pouquinho mais dela. Olha, como eu disse anteriormente, tangente é igual a inclinação, ou inclinação é igual a tangente. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, então ficou mole. Eu pego aqui, crio um triângulo com relação a essa reta aqui, e tomando como referência esse ângulo alfa, eu vou procurar a inclinação dessa reta. Inclinação a gente representa pela letra M. Vou pôr M1 porque eu vou caçar 2 inclinações, a dessa reta e da outra que vai estar conforme era o objetivo do projeto. Aqui o cateto oposto mede quanto? 1, 2, 3? Não, é aqui que é o problema. Mede 12, não é mesmo? Então mede 12. E o cateto adjacente, o que está perto, mede quanto? Esse mede 6. E como inclinação é tangente, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, é 12 sobre 6, que dá 2. Agora, o que é o objetivo do projeto? Que esse projétil intercepte esse no ponto máximo, que é aqui, né? A altura máxima. Então vou criar um novo triângulo passando por aqui. Esse ângulo beta, agora eu vou chamar de beta porque é um valor maior, né? Ele define um triângulo que tem uma tangente igual a quanto? Olha, esse cateto oposto aqui mede quanto? Está na altura 16. Esse cateto adjacente agora mede quanto? Mede 4, certinho?
E a inclinação dessa segunda reta, que é a que eles almejam, M2 vai ser cateto oposto, que é 16, sobre cateto adjacente, que é 4. 16 por 4, 4. E agora, vamos analisar e interpretar isso aqui, ó. M2 menos M1 é 4 menos 2, que dá 2. Diminuir 2 unidades, se eu diminuir, ele ainda fica mais baixo aqui. Então não é diminuir. Diminuir 4 unidades não pode ser, porque se diminuísse 4 unidades, acabaria, ele chegaria no zero aqui. Aumentar em 2 unidades. Por quê? Porque era de inclinação 2, passou a ser de inclinação 4 para chegar ao que era o objetivo do experimento da Feira de Ciências. Então, a alternativa correta, letra C. Agora vamos à correção da atividade número 5, que diz: no plano cartesiano a seguir estão representados 2 pontos. A equação da reta que passa por esses 2 pontos é qual dessas aqui? Então, as coordenadas aqui são 40 e 13,5. Sempre assim, x é o primeiro, y é o segundo. A coordenada desse ponto, 50 e 18,5. E agora, como eu disse que iria mostrar para você 2 caminhos, tem um caminho que é por meio da verificação, que é o primeiro que eu vou resolver, tem outro caminho que é por meio da fórmula. Agora, por meio da verificação. O que eu faço? Esse ponto, o x vale 40 e o y vale 13,5. O que eu faço? Vou lá no lugar da letra y, coloco 13,5. Vou lá no lugar da letra x, coloco 40. 2 vezes 40, 80, menos 66,5. Isso é verdade? 80 menos 66 é 13,5? Verdade. Para que essa fórmula seja dessa função, é preciso que nos 2 casos das coordenadas dos 2 pontos dê certo. Já deu certo em um, vamos ver no outro. Vou pegar agora esse ponto. O y é 18,5, eu vim aqui e coloquei no lugar do y 18,5. 2x, quer dizer, 2 vezes 50, que deu 100, menos 66,5. Isso é verdade? Se eu pegar 100 e tirar 66,5, sobra 18,5? Sobra não. 100 menos 66,5 não é 18,5, por isso que é falso. Agora, eu vou pegar e vou testar também nesse. Olha, 13,5, que é desse ponto, o y aqui. 2x, 2 vezes 40, 80. Menos 81,5. 80 menos 81,5 dá 13? Nem aqui, nem na China, né? Então, falso também. Nem vou fazer o outro, porque se um deu falso, tem que dar 2 verdadeiros para que seja essa equação. Aqui no caso o y vale 13,5. Meio x, se o x vale 40, metade vale 20, não é mesmo? Então, menos 6,5. 20 menos 6,5 é 13,5? É sim, então isso é verdade. Vamos ao segundo ponto. 18,5 é o valor do y. Metade do x, que é 50, é 25. Menos 6,5. 25 menos 6,5 é 18,5? Verdade, né? 25 menos 6,5, 18,5, porque 25 menos 6 é 19, tira mais meio, 18,5, beleza? Então, com certeza é a letra C. Vou até testar a última para você, mas não é. Olha, 13,5 está aqui no lugar do y, metade de 40 é 20, menos 16. 20 menos 16 dá 13,5? Não dá, beleza? Agora eu vou te mostrar o segundo caminho, que é pela fórmula. Sempre que você for procurar a fórmula de uma equação do primeiro grau, y igual a x mais b. Por quê? Vai ter y, vai ter x e vai ter um número qualquer. Pode ter, tá vendo aqui, ó, tem y, tem x e tem um número qualquer. Então, eu vou pegar essas coordenadas e vou procurar esse a e esse b. No caso desse ponto aqui, o y é 18,5. O x é quanto? 50, então 50a mais b. Peguei o 50, coloquei no lugar do x, 18,5 no lugar do y. E como eu terminei aqui com a e b na mão, eu não posso fazer nada. Eu posso procurar uma incógnita. 2 de uma vez na equação do primeiro grau, não. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o outro ponto. 13,5 no lugar do y. A vezes x é a vezes 40. 40a mais b. E aqui eu volto lá no 8º ano e faço um sisteminha de equações do primeiro grau com 2 variáveis. Aqui eu posso usar o processo da adição ou subtração. Aqui 18,5 tira 13,5, sobra 5. 50a tira 40a, sobra 10a. B tira b, nada. Aqui eu acho o valor do a, porque 10a dá 5
Cada A é 5 sobre 10, que simplifica e simplifica. A igual 1/2. Achei o valor do A, volto nessa equaçãozinha, ou na segunda, qualquer uma, e coloco esse 1/2 no lugar dele. 18,5 é igual 50 vezes 1/2, que está no lugar desse A, mais B. 18,5 é igual 50 vezes 1, 50, dividido por 2, 25, mais B. Trocando ambos de lugar aqui, nós vamos ter B igual 18,5 menos 25, que é exatamente menos 6,5. Agora eu tenho A, tenho B, volto lá na fórmula e coloco y igual, no lugar do A, 1/2. Então vai ficar 1/2x, 0,5 ou 1/2 é a mesma coisa. No lugar do B, menos 6,5. E veja que chegou exatamente no que a gente já tinha chegado por meio da verificação. Correto? A atividade número 6 também foi uma questão que caiu no Enem. Como sempre, tem um texto bem avantajado que, como eu disse, mostra onde isso é utilizado aí no dia a dia e diz o seguinte: os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase da descida da aeronave. Desta forma, é essencial para os procedimentos adequados de segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave. A tabela mostra a altitude Y de uma aeronave registrada pela torre de controle T minutos após o início do procedimento de pouso. Considere que durante todo o procedimento do pouso, a relação entre Y e T é linear. De acordo com os dados apresentados, a relação entre Y e T é dada por qual dessas equações? Olha, meus amigos, minhas amigas, quanta matemática tem no nosso dia a dia. Quando você está voando aí tranquilamente, a matemática tem que estar correta em todos os pontos ali. O grande Santos Dumont certamente era um cara que entendia muito de matemática e nos deixou aí uma invenção maravilhosa, não é? Voar é muito gostoso, com segurança melhor ainda. Como eu disse na atividade anterior, eu vou resolver por dois caminhos para você. Vou resolver agora por meio da verificação. Olhando aqui, já está na cara que algumas estão fora. Porque aqui, olha, esse ponto, o T é 0. E tem 10.000 na jogada, então vai ter que ter 10.000 a mais na atividade referente a essa tabela. Só pode ser a letra D e a letra E. Por quê? Porque tem esse 10.000, que a hora que eu colocar 0 no lugar do T, tem que sobrar 10.000. Colocando 0 aqui no lugar do T, sobra 10.000. Colocando 0 aqui no lugar do T, sobra 10.000. Então, aí no Enem, você já poderia ir numa dessas aqui com 50% de chance de acertar. Vou pegar esse primeiro ponto em que o T é 0 e o Y é 10.000 e substituir. Olha, 10.000, no lugar do T vou colocar 0. 400 vezes 0. Isso é verdade? Absoluta. 400 vezes 0, nada. 10.000 igual a 10.000. Mas eu vou testar os outros pontos também para você. Colocar 5 no lugar do T e 8.000 no lugar do Y. 8.000 no lugar do Y, 5 no lugar do T. Menos 400 vezes 5. Os 10.000 está aí quietinho. Menos 400 vezes 5, menos 2.000. Abate em 10.000, sobra 8.000, sobra. Tá vendo que está dando certinho em todos? Esse também vai dar, ó. Porque 6.000 é igual 400 vezes 10, 4.000. 10.000 tira 4.000, sobra 6.000, certinho. Esse também dá, porque 4.000 é igual 400 vezes 15, 6.000. 10.000 tira 6.000, sobra 4.000. Beleza. Por último, 2.000 é igual 400 vezes 20, 8.000. 10.000 menos 8.000, 2.000. Então, com certeza absoluta, é a letra D. D de Deus, que abençoa a mim, que abençoa você, que nos abençoe a todos. Mas como eu te disse que iria mostrar por dois caminhos, vou te mostrar pela segunda forma de resolução, que é Y, no caso aqui agora AT mais B, que é AX mais B, aqui tem T, vamos trocar o X por T. Pegando esse par aqui, olha, 10.000 é o valor do Y, então 10.000 aqui, 0 é o valor do T. Então sobra 0 vezes A mais B, ou seja, B é igual a 10.000. Pegando esse segundo ponto aqui, que tem Y igual a 8.000 e T igual a 5, eu volto aqui 8.000 no lugar do Y, A vezes T é A vezes 5, 5A, mais o B, que eu já tenho o valor dele aqui, que é 10.000, né? Então, vou ter 8.000 menos 10.000 igual a 5A.
Menos 2.000 igual 5A, trocando de lugar, 5A igual menos 2.000, A igual menos 2.000 sobre 5, A igual menos 400. Como eu tenho A e tenho B, eu volto e monto a minha equação. Y igual, no lugar do A, quem? Menos 400. Então, menos 400t. No lugar do B, quem? 10.000. E aqui, só trocando ambos de lugar, vai ser 10.000 menos 400t, conforme está aqui na equação redondinho. Beleza? E aproveito para compartilhar aqui com você momentos de felicidade que eu vivi com minhas turmas, com os meus alunos, que eu gosto muito. Estou sentindo falta, mas estou procurando manter esse vínculo aqui por meio do canal Matemática Simples e Prática. Um abraço a todos vocês, meus queridos alunos aí do 3º ano A da Escola Antônio Fernandes de Oliveira. E não tem segredo, não. Vem estudar, vem aprender.